Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. A saúde suplementar nunca foi tão discutida no Brasil. Com quase 50 milhões de usuários de planos médicos hospitalares, pelo menos 25% da população brasileira utiliza algum serviço privado de saúde. Atualmente, o ecossistema que compõe o universo dos planos de saúde contempla o acesso a exames, consultas e internações, a qualidade em atendimentos, internações, exames, experiência de usuário, a sustentabilidade de todos os processos dos próprios planos, dos hospitais, das clínicas, laboratórios e das equipes. Além da importância de discutir a jornada do paciente, o papel de cada indivíduo na melhoria do sistema também deve entrar em pauta. Um dos pilares dessa discussão está focado nas tecnologias disponibilizadas para ampliar o acesso. Por exemplo, o histórico médico. Com os resultados dos últimos exames realizados, é sempre uma preocupação para os pacientes. Como seria esse cenário se existisse um sistema digital integrado, capaz de permitir o acesso a históricos médicos, laudos e muito mais? Esse é um pouco do conceito de Open Health, uma proposta que visa compartilhar dados de pacientes, mediante aprovação, entre instituições públicas e privadas. Por isso, investimentos em inovação são tão importantes. Inclusive, ao abordarmos esse tema, logo nos vem à cabeça as health techs. Dessa forma, como podemos transformar por completo o que é hoje analógico para o mundo digital? Para nos ajudar a responder essa pergunta, convidamos o Fernando Sembranelli, médico formado pela Unifesp EPM, com residência médica em administração hospitalar pelo HC-FM USP e MBA pela Duke University, com foco em Healthcare Management. Ele foi cofundador do Empreender Saúde, gerente do Centro de Inovação do HC-FM USP, partner na Live Healthcare Media, responsável pelo Saúde Business e Healthcare Innovation Show, para Informa Markets. É founder e CEO do HiHub.tech, Health Innova Hub, ecossistema digital de inovação em saúde, que tem como missão desenvolver líderes inovadores em saúde. Olá, Fernando. Seja bem-vindo ao Oxigenando Ideias para a Saúde. Muito obrigado pelo convite. Fernando, eu queria começar o papo falando um pouco sobre sua trajetória. Como que você iniciou nesse mercado de saúde? O que mudou nesse setor durante a sua carreira com a inclusão da inovação e, ultimamente, eu diria, nos últimos 10 anos, com as novas tecnologias? Excelente, muito obrigado, Eduardo, pela pergunta. Bom, eu sou médico, filho de pais médicos, empresários e empreendedores, e acompanhando a trajetória dos meus pais, eu vi tanto o desenvolvimento da carreira assistencial e os desafios de desenvolver uma carreira na área de gestão, né? Seja desenvolvendo o seu negócio próprio, seja trabalhando como executivo na área de saúde. Isso me sensibilizou bastante, eu fiz a opção por fazer uma graduação em medicina, mas sempre olhei muito para essa área de gestão com muito interesse, e quando eu me formei, eu fiz a opção para fazer a residência já focada em administração hospitalar, medicina preventiva no Hospital das Clínicas, que para mim foi uma escolha excepcional, não só pela formação em gestão, mas também por uma organização, né, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade da Medicina da USP, muito sensível à importância da boa gestão para o sucesso do sistema público e privado de saúde, né? Então, um ambiente que ali já formou excelentes gestores ao longo de muitas décadas agora, né? Bacana. Perfil muito interessante. Quando a gente mistura médico com empreendedor, quer dizer, fica algo que eu acho que uma mistura, um resultado muito interessante. Aproveitando suas observações aí sobre as health techs também, né? Como que você enxerga o atual momento dessas startups aqui no Brasil? Como que elas estão impactando a saúde e melhorando a experiência do paciente? Impressionante, né? Eu acho que eu tenho o privilégio. Em 2010, a gente começou a organizar eventos de pequeno, médio, grande porte. Em 2013, a gente trouxe a Health 2.0 para o Brasil. E o que eu tive a oportunidade de conhecer muito desses primeiros empreendedores da primeira geração aí de empreendedores digitais,
seja a turma da PebMed, a iClinic, Memed, entre tantos outros, né? Eu acho que hoje a gente está num momento excelente, apesar que em 2022 houve uma queda dos investimentos de venture capital nas health techs, o interesse dos corporate ventures é cada vez maior, né? E eu acho que isso acaba sendo algo muito salutar, muito importante, e que realmente mostra que as grandes corporações estão cada vez mais interessadas em se relacionar com startups de saúde, seja via parcerias, entrando como sócia dessas startups ou via M&As, via aquisições. Então, o que a gente percebe é que os grandes grupos empresariais hoje do Brasil estão muito preparados e estão muito interessados para esse relacionamento junto às health techs. Né? E aí, realmente, o que a gente está vendo são soluções chegarem para a maior parte, seja dos pacientes, seja dos profissionais médicos, quer dizer, de fato, a gente olha a formação de um ecossistema digital de soluções em saúde. Né? E algo que aconteceu muito rápido, seja pela pandemia, seja pela entrada dos grandes players. Interessante. Você sabe que nos nossos últimos papos aqui, Fernando, a gente pegou outras perspectivas também de pessoas que trabalham muito com venture capital e a percepção é a mesma, né? Quer dizer, sim, houve um reajuste no mercado, principalmente no ano passado, início desse ano, mas o interesse, né, e principalmente o funding, o capital destinado àquelas empresas que estão começando, né, no early stage, que a gente chama, ele é crescente, né? Ele veio para ficar, ele realmente parece que não foi afetado com a onda de ajuste de valuation e tal, que eu acho que, pelo que eu já entendo hoje, empresas no estágio muito mais maduro são as que mais sofreram aí no caso. Agora, você falou das transformações que as health techs trouxeram, né, para o mercado de saúde, e, de fato, a expectativa é de crescimento, né? Por isso, como que elas podem se desenvolver ainda mais nesse mercado brasileiro? Você acha que o Open Health, por exemplo, pode ajudar a importar aí um pouco mais rápido a as startups? Pois é, eu acho que tem muitas discussões que são cada vez mais relevantes, né? Eu acho que o Open Health ele começa a ser um assunto muito importante. O grande desafio é que eu acho que antes da gente conseguir transitar que o paciente tenha, de fato, seja o proprietário dos seus dados e consiga compartilhar com quem que ele queira, a gente precisa ter os marcos regulatórios para isso, quer dizer, precisa estabelecer as regras do jogo para isso se tornar de fato realidade. Mas o que é muito impressionante é que hoje, de fato, a jornada do paciente, a jornada digital do paciente passa a ser cada vez mais uma realidade, quer dizer, eu fico muito impressionado com tudo que está acontecendo, por exemplo, no setor bancário, né? Aonde, de fato, a digitalização dos comportamentos, dos hábitos, o crescimento do Pix, quer dizer, que é algo cerca de 24 a 30% das transações aqui no Brasil já são transações instantâneas, tipo Pix. Nos Estados Unidos, esse patamar está em 4%. Então, quando você olha, o Brasil já é referência mundial nesse segmento, e aí realmente eu acho que a gente começa a querer trazer essa facilidade, trazer essa conveniência para a área da saúde. Em termos de tecnologia, é possível. Tem que realmente acordar quais vão ser as regras do jogo para fazer isso acontecer, e principalmente o grande ponto é como fazer essa troca acontecer com segurança, que eu acho que esse é o grande ponto que realmente eu acho que esse ano, no passado, a gente viu um crescimento muito importante, né, de ameaças de cibersegurança, e realmente a gente tem que, eu acho que a segurança tem que ser um pilar fundamental para a gente conseguir transacionar esses dados com segurança. Mas eu acho que isso é algo que todo brasileiro quer ter os seus dados na palma das mãos e o seu histórico médico, dado que a gente está vivendo muito e a gente também começa a viver a prevenção tem um papel cada vez mais relevante, né, na nossa saúde. Sem dúvida. Eu acho que esse é um assunto que me interessa muito. Acho que pouca gente conhece ainda ou vislumbra. Talvez a gente poderia falar um pouquinho mais do que é o Open Health, né? Só para fazer um paralelo, o Open Banking foi lançado aí faz um tempo já, né, no Brasil. Quer dizer, ainda está se desenvolvendo, sem dúvida. Mas o Fernando aqui já trouxe um número super interessante, né, como uma comparação com os Estados Unidos, em que o Brasil já está, assim, bastante na frente, bem, diria até que anos-luz na frente, tanto que a gente é reconhecido como um dos países mais avançados em fintech no mundo, né? Sem dúvida, tem algo por aí também, né? Quer dizer, isso ajudou
propiciar talvez o ambiente em que o Open Banking se desenvolvesse mais rápido, né, ajudasse a se desenvolver mais rápido as fintechs e todo o Exato. ecossistema. Eu acho que nesse contexto a gente tem algumas coisas, assim, eu estava conversando hoje com o professor Anderson Soares, da Universidade Federal de Goiás, que trabalha com inteligência artificial, ele falou assim, olha, a grande questão é que a jornada digital ela tem um componente geracional muito forte, né? Pessoas mais jovens, a pessoa não quer nem mais ir para a agência, né? E para mim é muito impressionante, quer dizer, aquela agência que você precisava do contato físico para se relacionar com um determinado banco, né? Como isso a gente deixou de prescindir das agências muito rapidamente. Isso é um fenômeno que está acontecendo. Hoje você não precisa mais estar fisicamente, né? Estabelecer fisicamente um relacionamento com uma empresa, seja um banco, para você confiar e para você usar os serviços dessa instituição. Na área da saúde, a questão da telemedicina, a gente fala muito da telemedicina, mas a questão da saúde digital é isso, né? Acho que vai ter grandes players de saúde digital que vão ser ter pontos de contato físico com os clientes, mas que a maior parte do contato vai ser, ou da assistência à saúde vai ser digital. Isso é uma mudança de paradigma. E por isso que é muito desafiador a gente olhar e falar, não, a telemedicina é uma onda que foi usada com a pandemia, assim, e aí você fala assim, mas isso está acontecendo no mercado de finanças, por que isso não vai acontecer também no mercado, na assistência à saúde, quer dizer, em que o nosso relacionamento vai ser cada vez mais digital. O próprio Hospital Israelita Albert Einstein está abrindo muitas clínicas dentro das grandes empresas, como Safra, para cuidar dos pacientes, passa a ser um ponto de contato muito importante, né? Mas aonde a telemedicina passa a ser parte dessa estratégia de cuidado. Isso é algo que é uma mudança muito importante e é uma mudança do hábito do consumidor e do paciente num período de tempo muito curto, o que é bastante impressionante, né? Sem dúvida. O Open Health ele vai trazer uma interoperabilidade no ecossistema de saúde que eu acho que é o caminho para a gente construir né, esse ecossistema, como a gente sempre diz aqui, né, de uma maneira transparente, com os incentivos desse ecossistema de saúde alinhados. E isso, sem dúvida, vai voltar de maneira benéfica para os usuários, para os consumidores finais, de um sistema mais eficiente, mais transparente, mais rápido, mais ágil, né, e atuando muito no valor, né, que a gente consegue de fato trazer com toda essa amarração. Então eu vejo de maneira muito positiva também. Agora, Fernando, você atuou em diversas empresas do setor da saúde, né, diferentes cargos e funções. A gente tem um público no nosso podcast grande também de pessoas que estão começando a carreira, né, estão começando seus momentos aí profissionais. Que conselho você poderia dar para quem quer empreender, por exemplo, na saúde? No que essa pessoa deveria focar? Se você tivesse começando hoje nessa área, quais informações você gostaria de ter recebido sobre o mercado atual, por exemplo? Nossa, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que hoje o primeiro ponto é que empreender, inovar em saúde, eu acho que né, é necessário interesse. A formação na área da saúde, eu acho que é sempre um diferencial. E para empreender, e especificamente para inovar, a gente tem que entender de tecnologia. Eu falo assim, hoje, assim como é importante a gente saber inglês, né, buscar se desenvolver, é importante a gente entender os grandes conceitos de tecnologia. Se entender um pouquinho mais de programação, é muito bem-vindo, porque na prática a gente está aprendendo uma nova lógica e realmente o grande desafio que a gente vê é que a nossa formação ainda ela é muito linear, né? E agora o que a gente precisa são profissionais que tenham a capacidade de se desenvolver em diferentes áreas. E aí você fala, mas o meu negócio, eu não quero me desenvolver em programação, não tem problema, mas vá se desenvolver em design thinking, em design, quer dizer, em áreas correlatas mesmo, que você possa ter uma visão mais ampla. Porque, de fato, o grande ponto que a gente vê com a saúde digital ela permite uma saúde populacional muito importante. E isso é algo bastante interessante. Por exemplo, eu tenho dois parceiros, dois membros da nossa comunidade. Um é o Guilherme Salgado, da 3778, o outro é o Carlos Braga, que são médicos de família de formação, eles se desenvolveram na área de tecnologia e hoje eles fazem gestão de saúde populacional com muito data analytics, com muita análise de dados, quer dizer, fazendo de fato essa gestão de saúde populacional 4.0. Então, o que a gente começa a entender é que é fundamental a gente, a partir da nossa formação, buscar se desenvolver
em diferentes áreas. No meu caso, que eu tinha uma vocação, tem uma vocação para gestão, fui fazer um MBA nos Estados Unidos, e aí a partir daí eu comecei a ter uma visão muito internacional de saúde, que lá eu fui viajar, né, fiz intercâmbio para China, Índia, viajei para o Camboja, Vietnã e outros países. Quer dizer, eu acho que a vivência internacional é fundamental para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil. É algo global esse fenômeno da saúde digital, mas realmente o fato do país ser um país de mais de 100 milhões de habitantes realmente traz uma escala bastante interessante. Lembrando que a gente tem uma heterogeneidade dentro da nossa população e mesmo uma realidade de acesso à internet, por exemplo, que a gente sempre tem que levar em consideração ao pensar o design das soluções digitais em saúde, né? Sem dúvida, ponto super importante. Eu vou pegar um insight que você falou agora, porque eu acho que a dica foi super valiosa, pensando nesse paralelo que você fez com o inglês, né? Pô, hoje a gente sabe que inglês é fundamental, né, para um profissional e tal. Eu acho, e eu venho falando para, principalmente para meus filhos também, mas falo também para outros no mercado, que a língua do futuro não é o inglês, é a programação, né? Isso aí. E a gente não precisa ser programador, todo mundo, mas eu É. acho que um pouco de programação numa idade ainda de criança, adolescente, faria um bem excepcional, muito forte para a sua carreira profissional no futuro. Não só te ensinando lógica, mas os conceitos principais aí da própria programação, né? Mas um pouco de familiaridade, assim como você falou, com a tecnologia. Hoje não dá para a gente não entender alguma coisa de tecnologia. A gente não entra nas discussões básicas de qualquer companhia, tá? Então, acho super bacana. A dica foi excelente. Você é founder e CEO do HiHub Tech, né, do Health Innova Hub, que é um ecossistema digital de inovação em saúde que tem como missão desenvolver líderes inovadores no setor de saúde. Conta pra gente um pouco mais sobre esse projeto. Por que que esse tipo de iniciativa pode alavancar o crescimento do mercado de saúde aqui no Brasil? Com certeza. Não, Eduardo, com certeza. Assim, eu acho que quando a gente começou, quando eu me formei, quando eu estava na residência em 2010, a gente partiu de um cenário que não tinha nem comunidade de empreendedores inovadores em saúde em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? A gente não tinha, não existe. Porque primeiro que há 12 anos atrás, quer dizer, o WhatsApp nem tinha começado, eu acho que a gente nem usava. E aí a gente se viu numa situação, fala assim, bom, não tem, a gente já estava reunindo, eu estava reunindo na residência, já estava começando a chamar alguns empreendedores na minha residência médica para compartilhar a história. O meu outro sócio, o Vitor Aceituno, que hoje é sócio da SAMI, estava chamando na graduação grandes líderes, como Cláudio Lutemberg, para contar a sua história. E aí tem uma questão que a inovação ela precisa muito daquela questão de contar a história, né? Como é que foi, da jornada. E não é só do empreendedor, não, é do executivo também. Eu acho que dessa questão, né, de conviver. E aí a gente começou uma primeira iniciativa que foi o Empreender Saúde, em 2013, e a gente começou a fazer eventos pequenos, médios, e grandes. Em 2013 a gente fez um evento muito bacana, que foi a gente trouxe a Health 2.0 para cá, para o Brasil, que foi realmente um evento, se tornou o maior evento global de saúde digital, que depois foi comprado pela RINS. Isso levou a gente a se fazer uma junção com o pessoal da IT Media, e em 2014 a gente lançou o Healthcare Innovation Show, que se tornou o maior evento de inovação aí, naquele momento, né, no Brasil, em 4 anos. E aí dessa jornada, maravilhoso, fazer eventos é muito bom, mas eu sempre tive uma dor, falar assim, e o dia seguinte, né? E aí aí a gente fez um trabalho com uma consultoria e falou, Fernando, você tem duas coisas. Uma, que você é um hub na sua pessoa física. Então tinha uma questão de vocação de reunir pessoas. E quando a gente foi para a China, Edu, foi muito... Cara, a China, a gente foi para a China em 2019 e foi muito chocante, assim, no sentido positivo, porque lá a gente viu uma sociedade digital, né, em que até para as pessoas que estavam pedindo ali alguma ajuda financeira na rua, pediam através de um QR Code, né? Então, e isso foi uma coisa assim, uma sociedade muito digitalizada, né? Em todos os aspectos, inclusive saúde, tanto que agora você já pode fazer consulta médica usando inteligência artificial. E aí tem duas coisas, né? Uma, assim, a infraestrutura física deles ainda não era compatível com o tamanho da população, e aí, por outro lado, você também não tinha profissional de saúde para atender em todas as especialidades, para atender toda a população. Então você percebe uma sociedade em que a estratégia de saúde digital é absolutamente fundamental para cuidar da saúde da população. E isso, né? E aí, assim, você participa dessas missões, você fala assim, é um outro paradigma, né? São outros desafios. E aí, quando a gente voltou, eu falei, olha, não faz sentido agora a gente já tinha feito
4 missões para o Vale do Silício anteriormente, mas não faz sentido a gente voltar e cada um ir para o seu lado, porque a gente começou ali a perceber a transformação da saúde ia se acelerar muito, né? Em 2020 veio a pandemia, e aí, de fato, a gente percebe que é fundamental a gente faz eventos pontuais, mas ter uma estratégia de acompanhamento desses empreendedores, né, e líderes inovadores na pessoa física e jurídica, porque realmente uma que eu acho que o nosso distanciamento físico se aumentou, né? Hoje, nem para gravar os podcasts, a gente precisa se reunir presencialmente mais. Sem dúvida. Não, isso são coisas que eu acho que há 2, 3 anos atrás a gente nem tinha na prática todas essas tecnologias disponíveis, né? É muito recente o jeito que está. É muito recente. Por outro lado, a gente conversa hoje com uma base, né? Hoje a gente tem como clientes membros que a gente fala que são os líderes, nosso público-alvo são líderes inovadores em saúde, mas a gente está muito além de São Paulo, né? A gente de fato tem membros em todo o Brasil e no exterior. Então, e aí, de fato, a gente percebe o quão é importante essa dispersão geográfica, porque as realidades geográficas, né? Hoje a gente tem cliente no Pará, e eu acho que as realidades locais, né, os desafios locais são diferentes. Eu acho que tem coisas, a inovação é importante, mas tem um grande parceiro nosso, que tem uma das maiores clínicas na região norte do Brasil, e fala, olha, aqui muitos dos pacientes, eles chegam de barco. Então, essa é a realidade. Então, nesse contexto, você tem uma conectividade, né, o acesso à internet muito, muito limitado em função, de fato, que os pacientes moram na região amazônica, né? Então, acho que isso é uma riqueza muito grande, né? Então, a gente tem uma busca em desenvolver esses líderes, em conectá-los e, claro, fazer negócios, porque, de fato, a gente entende que funciona realmente como um ecossistema, né? E que a gente tem que ter uma intersecção entre os diferentes players para podermos avançar. E é interessante a sua perspectiva de descentralizar, né? Sair só do que é São Paulo, que é um lugar congestionado, né? Não que não seja interessante, mas é interessante esse approach aí nacional, realmente, que você está comentando, né? Eu acho só fazer um parênteses. Por exemplo, semana passada a gente esteve em Ribeirão Preto. Tá. Em Ribeirão Preto, a gente conheceu um espaço, a gente foi no Supera Park, que é ligado à USP, a gente conheceu o DAB Business Park, que é um parque de inovação lançado esse ano, a primeira fase, que ele costumava ser um parque industrial, a fábrica passou por um M&A, fez uma fusão, e aí essa planta industrial agora lançaram a primeira fase de um parque de inovação, assim, de um espaço de inovação impressionante, assim, a arquitetura, várias usinas, empresas de saúde presentes, assim, e numa das cidades mais ricas, né, do estado de São Paulo e do Brasil. Então, o que a gente está vendo é que esse movimento de inovação ele está ganhando força, né? Sem dúvida. Com novas iniciativas de fato como o Cubo, como Inovabra, de fato inspiram, né, a recriação desses projetos em diferentes regiões do Brasil. Isso é maravilhoso, né? Sem dúvida. Eu acho que isso estimula o empreendedorismo, que é excepcional, e é o caminho, na minha visão, de criação de emprego e criação de valor na economia sem volta e sem precedentes hoje, que é catapultado pela tecnologia, né? Agora, esse seu projeto, ele dialoga muito com algo que hoje é muito falado, que é o intraempreendedorismo também. Total. Né? Nem todos somos empreendedores, né? Mas o intraempreendedor, sem dúvida, é um caminho muito bacana, tanto para companhias quanto para perfis profissionais aí que eu acho que tem crescentes, né? Que hoje tem bastante participação. Eu queria saber de você, primeiro, na visão da empresa, você acha que as marcas elas estão buscando profissionais intraempreendedores, que muitas vezes eu acho que estão, né? Mas eu não sei se elas sabem ainda lidar com isso. Eu queria pegar a sua perspectiva disso. Puxa, e por outro lado, eu queria pegar a sua perspectiva também para o lado do profissional, né? Da pessoa que também trabalha hoje, talvez, numa grande instituição. Como que o que ela deve fazer? Quais são as ações que ela deve tomar para ser mais intraempreendedora também? É uma pergunta recheada, é uma pergunta dupla. Não, vamos lá. Eu acho que em relação primeiro as pessoas, tá? Em relação às pessoas, eu acho que o perfil intraempreendedor, ele é super bem-vindo, porém, a gente sabe que o perfil empreendedor, quando você quer fazer acontecer, muitas vezes você bate, né, na cultura e nas restrições da empresa. Então, tem que ter muita habilidade para você conseguir navegar.
Por exemplo, quando eu vejo muitos profissionais com cargo de gerente de inovação, diretor de inovação, eu falo assim, olha, esse é um cargo de atrito alto, porque ele é o profissional que ele vai muito ver uma coisa, talvez a visão que queremos ser, o discurso, e outra coisa é o que de fato é, né? Então, eu acho que tem uma construção a ser feita. E nesse sentido, eu acho que o intraempreendedor tem que entender que dentro da empresa existe o tempo, tem que ter uma visão de longo prazo, né? Eu tive, por exemplo, o privilégio de trabalhar no Hospital das Clínicas nos primórdios do Inova HC, e foi um projeto que não só teve e tem muito sucesso, mas que para se tornar realidade teve que criar um arcabouço jurídico. Então, o intraempreendedor, eu acho que ele precisa de muito apoio, né? Porque tem um nível de atrito grande quando está fazendo organizações, mesmo de médio, grande porte, fazendo essas transformações acontecerem. Eu acho que elas acontecem mais no médio e longo prazo e também precisa estabelecer uma rede de apoio para lidar com esses atritos, né, no curto e médio prazo, para que a pessoa continue engajada com o projeto, apesar dos desafios. Olhando do lado da empresa, eu fico muito feliz, viu, Eduardo? Eu nunca vi as empresas tão abertas à mudança, percebendo que existem ameaças, percebendo que existem grandes oportunidades, mas ficar onde está não é uma opção. Por outro lado, eu também acho que não dá mais para ver como a solução também não é mandar todo mundo para o Vale do Silício ou mandar todo mundo para o Web Summit. O grande desafio... Insustentável, né, inclusive. Não, eu acho que o grande desafio é que a gente começa a ter, eu acho que mesmo do nosso lado, a gente começa a ter, a gente começa a ser cobrado muito por esses resultados, né? Eu acho que, de fato, como é que a gente vai levar a empresa do caminho do ponto A ao ponto B, e realmente quais são os pontos necessários para essa transformação. A gente está passando por um momento de muita discussão do ESG, né, do ambiental, social e governança, e é incrível como isso está abrindo grandes oportunidades, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma homenagem para Jane Tsutsui, do Grupo Fleury, e para nós é muito impressionante acompanhar a trajetória, por exemplo, do Grupo Fleury, que foi eleito a melhor empresa pelo valor econômico esse ano, sendo que uma parte da nota, 30%, foi pelos critérios ESG, né? Então a gente começa a olhar que o ESG, por exemplo, é uma grande oportunidade, que tem dinheiro, né? A gente vê uma série de novos projetos que vão ser financiados a partir dessa ótica. Eu acho que a gente tem que ser muito otimista do lado das empresas, mas ter muito claro quais são os resultados esperados, quais são os custos e como fazer a gestão dessa transformação. E aí eu vejo que faltam líderes para fazer a gestão dessa transformação das organizações de saúde. Eu falo que assim, parece que a gente vai nos eventos e são sempre as mesmas lideranças. Então, de fato, a gente tem que formar novos líderes, né? E isso é uma preocupação, porque do meu lado, Eduardo, eu acho que vale muito a pena compartilhar. Durante a minha graduação, eu tinha muito receio como é que seria a minha vida profissional como médico fazendo uma carreira de gestão. E o que aconteceu foi o oposto, na verdade. Assim, acho que desde o momento que eu me formei, assim, houve excelentes ofertas profissionais, tanto no setor público quanto privado, e aí eu percebi que não tinha e não tem mão de obra especializada, né? Gestão mais saúde, quer dizer, e que ainda, assim, eu vejo, assim, de fato, os meus colegas hoje todos atuam no setor que eles se identificam mais, seja no setor público, privado, no meu caso, inovação, né? Então é impressionante, assim, como de fato a mão de obra qualificada, ela vai ser e vai continuar sendo um ativo muito importante e valorizado. Acho que aqui tem dois desafios grandes, né? Você comentou o primeiro, para as empresas existe sim um shift, né? Uma mudança cultural gigantesca de como incorporar a inovação, de como descentralizar essa inovação, para que chegue provavelmente no nível de plano de trabalho de cada um, né? Eu acho que a inovação ela deixa de ser algo super centralizado para também começar a descentralizar e fazer parte do dia a dia de todos. E, por outro lado, isso significa que os funcionários, né, em geral, precisam sim ter iniciativa, precisam sim ter liderança, essa veia de querer sair do status quo, de querer trazer algo diferente, né, que é no fundo, um dos princípios da inovação.
ela tem que estar presente, sim, na minha visão, em todos os funcionários de uma empresa que funciona bem, que funciona para frente, que é o que a gente está vendo hoje. Mas, sem dúvida, o desafio é grande, é mais fácil falar do que fazer, e na prática existem, sim, N desafios aí que a gente pode colocar na mesa, mas eu acho que vai ser um dos grandes, talvez uma das grandes transformações da nossa década aqui, olhando para frente. Sem dúvida, vai ser como que as empresas realmente encontram essa fórmula, né, de mágica, talvez esse balanço mágico de como serem muito inovadores, olharem para fora, com os recursos que têm, e os funcionários também terem essa veia talvez mais empreendedora, né, mas sabendo como dosar, balancear, né, os seus entregáveis talvez mais curto, médio prazo com os entregáveis de mais longo prazo. Agora eu vou mudar um pouco de marcha, a gente vai terminar esse primeiro pedaço aqui fazendo um jogo rápido, que é um bate-bola que a gente costuma fazer de perguntas e respostas, para conhecer melhor os seus gostos pessoais também. Quem que é o Fernando por trás, o profissional também. E é para responder o que vier na cabeça, tá? Jogo rápido mesmo, ok? Fechou. Maravilha. Primeiro seria o seguinte: qual é a série que você ultimamente maratonou e indicaria pra gente? Olha, a série que eu maratonei que eu mais gostei é o Gambito da Rainha, que é maravilhosa, assim. Tem várias lições de estratégia, trilha sonora, né? Muito boa, muito boa. Eu concordo, eu amei essa série também. E filme, Fernando, tem algum filme que marcou sua vida, que você recomenda? Excelente pergunta. O primeiro que me vem à cabeça, eu amo muito a série do Harry Potter, mas principalmente antes O Senhor dos Anéis, assim. Eu acho que é incrível, assim, eu adoro histórias épicas. Eu acho que ajuda a gente a refletir e principalmente a viajar, né? Concordo, e adoro as duas também, viu? Livro, você tem algum livro de cabeceira que você também que marcou sua vida, ou que você, não sei, tem lido ultimamente, que você gostou? Livro, deixa eu pensar. Teve um livro que eu amei, que depois virou um filme muito famoso, que foi o Jurassic Park, assim, que eu lembro que eu li há muitos anos atrás, que eu ganhei de presente do meu pai, e foi um dos livros que me trouxe a paixão por ler, assim, que eu fiquei muito impressionado com a capacidade do autor de criar esse mundo, né, pré-histórico e compartilhar conosco, assim, muito, muito bom. Você sabe que o Jurassic Park ele é um clássico da ficção científica, né? Ah, é? Sim, sem dúvida. Não é só uma historinha, não. Uma história muito bem escrita, muito bacana. Se eu não me engano, do Michael Crichton. É um É, livro bem, bem, bem forte aí no mundo de ficção também. é. E por último, Fernando, o que você acha que é o maior desafio na saúde hoje? É uma excelente pergunta. Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir ter um diálogo, né, entre os diferentes atores para construir uma visão de futuro e uma agenda para o setor público e privado, que valorize a saúde digital, né, que faça uma inclusão da inovação para a transformação da saúde, considere uma evolução ou um amadurecimento da educação em saúde para o Brasil, né? Porque eu também vejo que hoje eu fiquei praticamente 6 anos da medicina só vendo e convivendo com colegas de medicina. Isso empobrece no sentido que a diversidade hoje é fundamental você conviver com pessoas de diferentes origens, vivências, diferentes cursos, né, diferentes vivências para que de fato a gente consiga desenvolver novas soluções em saúde. Assim, eu sou muito privilegiado que eu convivo e trabalho junto com engenheiros, cientistas de dados e pessoas de diferentes formações no desenvolvimento de novas soluções em saúde. Bacana. Aliás, eu esqueci da última, eu não posso deixar de perguntar para você. A gente pergunta para todo mundo também que vem aqui no nosso podcast, que é se fosse escolher um dos dois, human ou tech, e por quê? Cara, eu acho que eu sou, nossa, totalmente human, assim, porque eu acho que o ser humano é algo, né, o ser humano, os seres biológicos, assim, a gente é muito poderoso, né, eu acho que é muito poderoso, assim, a tecnologia, eu acho que ainda está anos-luz de realmente conseguir chegar, né, nesse ser extraordinário que somos, né, seres humanos, seres vivos, então eu acho que, mas sem dúvida nenhuma, a tecnologia nos potencializa. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.